Foi a primeira pandemia que o homem sofreu. Também dizia para os amados irmãos naquela semana que o sofrimento tem uma finalidade em nossas vidas. Timothy Keller diz o seguinte: a sociedade ocidental contemporânea não oferece aos seus integrantes nenhuma explicação para o sofrimento e fornece pouca orientação para como lidar com ele. Vocês foram ensinados a lidar com o sucesso, vocês foram ensinados a lidar... agora ele quis, né? Vocês foram ensinados a lidar com objetivos, tratar objetivos, mas poucos de vocês foram ensinados a lidar com a dor, com o sofrimento. Naquele dia eu citava para vocês o livro de Elizabeth Elliot, a Raquel comprou esse livro, eu estou lendo, e ela diz: o sofrimento não é em vão. O sofrimento, na definição de Elizabeth, sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Então, na definição dela é isso. E a gente também viu uma frase do Malcolm Margaret que diz o seguinte: se por acaso você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir demais, de se gabar em excesso, desapareceria. Ele diz também: o homem já é o mal o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se não sofresse. Daí nós também aprendemos com Elizabeth, que ela diz o seguinte: foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Na semana passada eu falei um pouco mais sobre Elizabeth, e você pode voltar lá no nosso canal e assistir. Dizia para vocês que servos de Deus tiveram momentos que lidaram com sentimentos do cotidiano. Davi chegou a dizer: Senhor, eu cansei, socorro. Nós vimos também que Jó, Moisés, Elias, e na semana passada nós falamos exclusivamente sobre a vida de Elias. Então, naquele dia, o nosso primeiro dilema que eu tratei foi sentimento de solidão de Elias. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de frustração de Asaf. Esses salmos, amados irmãos, já sabem que eu gosto muito. E esse salmo parece muito com o 37, não é por acaso que um é o contrário do outro. É um salmo de Asaf. E um salmo que traz grandes verdades, e para o momento que nós estamos vivendo é muito útil. Eu quero que caminhemos nesse salmo, portanto pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 73, ou abra o seu aplicativo e não saia dele para vagar por aí pelas redes sociais. E nós vamos andar nesse maravilhoso salmo que, vez por outra, eu prego sobre alguma perspectiva nesse salmo tão brilhante. Antes de você achar o texto, digo para você que frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Às vezes nós esperamos algo, mas não ocorre, então nós nos frustramos. Frustração é a sensação de incapacidade diante dos desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar onde se deseja. Às vezes os obstáculos surgem e nós deixamos de cumprir com tal objetivo e logo nós nos frustramos. Mas também a frustração só ocorre quando existem expectativas. Eu nunca me frustrei. É porque você não tem nenhuma expectativa. Você não cria nenhuma expectativa, e isso não é de todo bom. Agora perceba o seguinte: olha só, aqui está dizendo que está ocorrendo um erro, Thaleson. Quando a expectativa é frustrada, pode muitas vezes despertar uma vontade de mudança e se transformar em um impulso para as novas ações. A frustração também pode capacitar você para novas atitudes, novas ações. Agora veja só uma coisa: a frustração, quando ela não é tratada, ela causa males terríveis.
Stephen Covey diz o seguinte: a frustração é a consequência das nossas expectativas, e elas são muitas vezes reflexo do espelho social, mais do que dos nossos valores e prioridades. A frustração é a consequência das nossas expectativas. E às vezes nós colocamos nossas expectativas em algo que não deveria ser. Nós confiamos em algumas coisas que, claro, vão falhar, e nós não trabalhamos com esse espaço de que algo pode dar errado. Agora, muitas vezes são reflexos desse espelho social. Covey é alguém que escreveu muitos livros, best-seller, e depois você pode pesquisar. Agora, esse espelho social, muitas vezes, ele é refletido pelo seguinte fato: nós negamos a nossa humanidade, por isso nós desrespeitamos os nossos limites, nos esquecemos da nossa humanidade, mas as novas mídias, e essas novas mídias trarão comparação, ansiedade. Alguém curtiu minha foto? Alguém curtiu mais a foto dele ou a foto dela? Alguém respondeu o meu comentário, minha mensagem, meu áudio? Por que não respondeu? Insatisfação. Mas como é que pode? Não ligaram para mim. Todo mundo é lembrado quando se faz aniversário, mas nunca lembram de mim. Insatisfações. E isso desemboca em frustrações. Agora perceba que tudo isso faz com que soframos. E essas pessoas que vivem neste mundo, elas se esquecem que suas histórias são únicas. Mas também que a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Também, olha só, vivemos num mundo onde as pessoas se colocam sobre constante estresse. E isso por quê? Vivemos com o corpo numa atividade, a mente em outra atividade e os olhos numa tela de celular. E isso vai te trazer muitas frustrações, comparações, ansiedades, insatisfações, frustrações. As pessoas por aí estão cheias disso. Agora, como lidar com a frustração? Salmo 73 nos ajuda muito bem nesse quesito. Olha só o que o salmista do Salmo 73 diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvelaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Perceba que uma das formas que nós precisamos usar para tratar nossa frustração é examinar aonde nós colocamos o foco. O salmista diz aqui que ele pouco faltou para que ele caísse. Ele diz: eu sabia que Deus era bom para com Israel, mas quanto a mim, pouco faltou para que eu caísse. Agora entenda, meu amado irmão, o salmista, examinando o seu foco, ele percebe que ele quase caía. E a razão da sua queda é justamente porque o seu foco não está em Deus, mas numa comparação desapropriada. E muitas vezes comparações indevidas causam frustrações. Agora observe o seguinte: pouco faltou para que desviasse os meus passos. Quantas pessoas estão desviando os seus passos rumo a caminhos tortos por causa das influências das novas mídias, por causa das comparações, porque se esquecem que as suas histórias são únicas.
Agora, nós precisamos examinar o nosso foco para reconhecermos os sintomas do foco errado. Quais são os sintomas do foco errado? Olha só o que o salmista nos diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Um foco errado pode brotar em seu coração os sentimentos mais destrutivos, e ele diz: eu invejava os perversos. Você lembra que no domingo eu falava sobre Elias? E Elias, na sua frustração, certamente na sua chateação, ele dizia: Senhor, eu tenho sido zeloso, mas aconteceu isso, mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho. Certamente Elias estava com o foco errado, estava lembrando que ele estava sendo fiel ao Senhor, mas não tinha as devidas, o devido amparo, pensando ele, não era reconhecido, não triunfou como ele pensou, não recebeu nenhum cargo de Jezabel. Enquanto isso, os profetas de Baal eram honrados, servidos na mesa de Jezabel. Enquanto ele era alimentado por uma viúva, os profetas de Baal e Azera eram alimentados na mesa do rei. E o Senhor depois repreende Elias. O salmista Asaf diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do ímpio, mas também o foco errado vai produzir desânimo, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Quantas vezes nós temos esses mesmos questionamentos e que isso gera muito desânimo, frustrações? E o salmista diz: se o ímpio prospera, a cada manhã é só castigo, é só aflição. Agora perceba uma outra coisa: só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Um foco errado vai produzir confusão na nossa mente. Um foco errado produz confusão. O salmista diz: eu achei uma tarefa muito pesada para mim. Agora perceba um outro sintoma: ira. O salmista diz no versículo 21 e 22: o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, eu estava embutrecido, eu era um ignorante, eu era como um irracional à tua presença. O foco errado produz ira, e o salmista diz: eu estava irado. Frustrações podem produzir, fazerem brotar em nossos corações sentimentos mais perversos. Agora, olha só uma outra coisa. O salmista continua: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Precisamos examinar o nosso foco para entendermos o poder das interpretações erradas. E olha só o que o salmista diz: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu sou limpo. Pois eu invejava os arrogantes. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio, não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Como é que Deus é bom para quem tem um coração limpo, mas eu estou sofrendo, e os que são maus, arrogantes, não têm preocupações, não sofrem, sequer têm as canseiras dos mortais, não são afligidos. Precisamos examinar o nosso foco para entender o poder das interpretações erradas. Às vezes nós fazemos interpretações erradas porque nós tiramos o foco do lugar devido. Quantas vezes nós questionamos: eu sirvo tanto na tua igreja, vários anos na igreja, eu contribuo com tudo. O Senhor diz que é bom para com o justo,
E por que é o ímpio que cresce? Por que aquele que começou um dia desse já tem 3 vezes mais do que eu? Frustração. Esse era o problema de Asaf. Agora perceba mais uma coisa. Daí a soberba que o cinge como colar e a violência que o envolve como manto. Os olhos lhe saltam da gordura, o coração brotam-lhe de fantasia, motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. O salmista passa a descrever o perfil daqueles que ele invejava. E dizia, eles fazem tudo isso, Senhor, e não acontece nada. Eles estão com um colar de soberba. Eles se vertem com um manto de violência. Os seus olhos pulam na comida farta. O seu coração está cheio de fantasias. Eles falam de forma maliciosa, da opressão, de oprimir os outros. Eles falam com força, com altivez, e ainda fala contra ti. Mas para eles não tem nada. Agora ele diz, quanto a mim, de contínuo sou afligido. Não é um diálogo de alguém frustrado. Agora perceba uma outra coisa. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte do que bebe até saciar-se, até largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E olha o salmista dizendo, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Aonde é que está o foco de Asaf? A sua frustração faz com que ele ponha o foco no lugar errado. E as suas interpretações geram sentimentos errados. E as comparações, é que ele não tem uma rede social para comparar, mas ele percebe que alguém está se dando bem, que alguém tem mais amigos, tem mais curtidas, que alguém tem mais visibilidade, olha, as pessoas aplaudem e tudo mais. E ele faz as comparações. E isso traz frustração. Precisamos examinar as nossas conclusões. Uma das formas para eu vencer a frustração é examinando as minhas conclusões. E aí ele chega à conclusão. Vamos examinar a conclusão de Asaf e perceber que a conclusão de Asaf é uma conclusão errada e muitas vezes nós temos a mesma. Asaf diz o seguinte, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf tira o foco de Deus, na bondade de Deus, põe o foco no lugar errado, e ele diz isso aqui, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. É como se Asaf dissesse assim, foi inútil de servir esses anos todos. Foi inútil lavar as minhas mãos da inocência. Conclusão errada. Precisamos tomar esse cuidado de que as nossas conclusões não sejam conclusões erradas. Agora perceba, por de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, teria traído a geração dos teus filhos. Olha só o que Asaf diz, sou afligido, sou castigado. Senhor, enquanto para ele tudo dá certo, para mim tudo dá errado. A cada dia mais aflições.
a cada dia mais castigo. Examine as suas conclusões a respeito de Deus. Porque só sofrimento, meu casamento não funciona, meus negócios não funcionam, e você vai tirando um monte de conclusões. Mas será que quando você foi fazer essas coisas, você perguntou a Deus se tinha aprovação dele? Continua. Os efeitos práticos quando examinamos nossas conclusões. O primeiro efeito prático é o seguinte: precisamos examinar as nossas conclusões para não culparmos a Deus pelas nossas desobediências. Muitas vezes nossas aflições vêm por causa das nossas escolhas erradas. Muitas vezes as nossas aflições vêm não por causa da culpa de Deus, mas por causa de escolhas que nós decididamente fomos contra Deus e a sua vontade. Mas também para defrontarmos com a natureza idólatra das nossas conclusões. As nossas conclusões muitas vezes partem de um coração doentio, cheio de idolatria. Muitas vezes o nosso coração está cheio de idolatria, ídolos, que o Senhor não vai querer que eles habitem nos nossos corações, e nós queremos cultivar. E muitas vezes a forma de destronar esses ídolos são por meio de sofrimentos e dores. Continuando, precisamos examinar a vida da perspectiva da eternidade. Como eu faço para lidar com a frustração? Examinando a vida da perspectiva da eternidade. Até que entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embutrecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Precisamos examinar a nossa vida, não na perspectiva terrena, nós precisamos examinar as nossas vidas da perspectiva da eternidade. E olha só, até que entrei no santuário de Deus, a correção que nós recebemos é realizada por meio de um processo, e o processo é por meio da comunidade. A presença de Deus é que resolverá nossas dúvidas. A igreja é o lugar onde você encontra respostas para as suas dúvidas. O salmista diz: até que eu entrei no santuário de Deus, em meio às suas dúvidas, em meio aos seus questionamentos, busque a comunidade, busque a igreja, busque outros. Se na semana passada eu falava que em meio às dúvidas, os questionamentos de Elias, ao invés de Elias procurar a comunidade, ele procurou o deserto. Muitos de vocês, em meio aos questionamentos, às dúvidas que Satanás impõe duramente sobre vocês, vocês vão para o deserto e têm uma visão distorcida em 3D de si mesmo, da realidade e da missão, e vão sofrer muito, porque o gigante do desespero fura os seus olhos para que vocês não vejam o que Deus está fazendo. A comunidade é onde nós recebemos as respostas
Foi na igreja onde eu encontrei as melhores respostas para os meus questionamentos. Foi na igreja que eu encontrei as respostas para os meus sofrimentos. Por que eu tive que lidar com tudo aquilo? Por que desde cedo eu tive uma vida tão sofrida? Por que para muitos era tão fácil? Por que tive que ser criado sem pai? Por que tive que ser criado no interior e ter que ir morar nas casas para poder estudar? Foi na igreja onde eu recebi resposta para todas essas coisas. Aqueles que fogem para o deserto ampliarão mais as suas dúvidas, porque no deserto onde nós teremos as piores distorções e nós teremos uma visão errada a nosso respeito da realidade que nos cerca e da nossa missão no mundo. Foi o que aconteceu com Elias. Elias fugiu, teve medo e fugiu e entrou no deserto. Qualquer frustração, muitos fogem. Faz uma opção não pela comunidade, não pelo meio da igreja, não pela comunhão, mas para o deserto. E vai viver sozinho. E vai sofrer mais ainda. Agora, olha só. Até que entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar desprezará a imagem deles. O salmista, quando entra no templo, ele descobre que a finalidade daqueles que estão zombando do Senhor, a finalidade daqueles que estão oprimindo, estão desejando as piores fantasias no seu coração, a finalidade daqueles que estão motejando e produzindo muito mal, que tem o seu colar cercado de arrogância, é que eles estão perdidos. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Ei, amado irmão, você não está em lugar escorregadio. Você tem a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo diz que todo homem que ouve a sua palavra e pratica é semelhante a um homem que faz a sua casa sobre a rocha. Que vem o vento, que vem os invernos fortes, que vem tudo aquilo que pode levar uma casa, mas da sua casa não será abalada. Mas aquele que não ouve a sua palavra é semelhante àquele que faz a sua casa sobre a areia, lugares escorregadios. Ainda diz, como fica de súbitos assolados, totalmente aniquilados, como ao sonho quando se acorda. O Senhor vai desprezar. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Cinco eram prudentes, 5 virgens tolas. As 5 estavam aguardando o Senhor, as prudentes, o noivo. As 5 tolas desprezavam, não se preparavam. Quando o noivo, é anunciado que o noivo vai chegar, elas não estão preparadas porque são tolas e saem por aí procurando azeite para a sua lamparina. E quando volta, bate na porta e o noivo diz: eu não conheço vocês. Desprezo. E o salmista diz: depois que eu entrei no templo do Senhor, a minha mente abriu para essa realidade. Agora olhe só, olhando a vida da perspectiva da eternidade, nos faz ver a ilusão da permanência. Às vezes nós achamos que tudo se acaba aqui, de que a vida é simplesmente uma corrida de 100 metros. Não, é uma maratona. E depois de tudo, nós ainda temos as esperanças do porvir. Mas também, olha só, quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, eu estava embutrecido, ignorante, como um racional à tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória.
olhando a vida da perspectiva da eternidade, nos faz abandonarmos todos os padrões de descontentamento. Senhor, Tu sempre esteve comigo. É o Senhor que segura pela minha mão direita. É Tu que me guia com o Teu conselho. E ainda depois, na glória, é o Senhor que vai me receber. Quando nós olhamos a vida da perspectiva da eternidade, nós abandonamos todos os padrões de descontentamento. Agora, olha só, olhando a vida da perspectiva da eternidade, nos faz ver que o Senhor estará conosco sempre, sempre, sempre. O Senhor estará com você sempre. Em qualquer situação, Ele estará com você. Em meio ao sofrimento, Eliot diz o seguinte: algumas verdades só é possível compreendê-las por meio do sofrimento. Somente no meio do sofrimento que você está passando, você pode compreender e aprender grandes verdades a respeito de Deus. E uma delas é: Deus está sempre com você. Agora, veja só, eu estava embutrecido, eu era um animal bruto. Quantas vezes você não já se zangou com Deus? Achou que Deus estava fazendo tudo errado? Precisamos colocar o foco na eternidade, porque olhando a vida da perspectiva da eternidade nos faz condenar a própria tolice. O salmista diz: eu era um embutrecido, um irracional. Quando nós olhamos a vida na perspectiva da eternidade, nós compreendemos e condenamos a nossa tolice. Muitas vezes os nossos questionamentos para com Deus não passam de tolice. Deus sabe o que está fazendo na tua vida, na tua história, na tua família. Deus faz de linhas tortas e frases simétricas uma linda e harmoniosa melodia. Alguém diz um amém? A outra coisa que eu preciso fazer para combater as frustrações é focalizar nas riquezas da redenção. É a última coisa. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasse na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar os teus feitos. Quando nós deixamos de colocar o foco no lugar errado e colocamos o foco nas riquezas da redenção, nós somos pessoas felizes. E o salmista diz: eu tenho muito mais, tanto aqui como no céu. E que tenho mais eu no céu? Não há outro a quem me compraza na terra. Focalizar nas riquezas da redenção para entendermos que Deus é a melhor porção do crente. Não há riqueza, você pode não ter nada, mas você tem Deus que tem tudo. Não há riqueza que pode superar a presença, o amor, o cuidado intencional de Deus. E o salmista descobre: eu tenho Deus e essa é a melhor porção que eu tenho. Mas também, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Precisamos focalizar nas riquezas da redenção para entendermos os benefícios práticos da presença de Deus. Fortaleza, herança. Precisamos tratar Deus não como esse ser distante, mas prático e presente na nossa vida. Também focalizar nas riquezas da redenção para entendermos a felicidade de ter Deus próximo de nós. A mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos.
benefícios práticos, a felicidade de ter Deus próximo, nós entendemos quando nós focamos na riqueza da redenção. Olha só a linguagem da oração. Bom é estar junto de Deus. Ele tem muitos amigos, mas bom é estar junto de Deus. Olha a linguagem na fé. No Senhor ponho o meu refúgio. Aquele confia no poder da sua arrogância e altivez. No Senhor, a linguagem do louvor para proclamar os seus feitos. Frustração é possível vencer. E para refletir e praticar, meu irmão, você precisa de comunidade. Você precisa viver a igreja, vivência no dia a dia. Suas dúvidas, as suas incertezas serão deixadas por terra. Segundo, recoloque Deus no centro do seu coração. A partir dele, reorganize o seu amor pelas demais coisas. Deus deve ser o nosso primeiro amor. Nós devemos buscar Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. O salmista percebeu que ele estava buscando as outras coisas primeiro, igual aos ímpios. Por último, exercite a adoração a Deus através de momentos dedicados em sua agenda de forma exclusiva. Eu fui para a igreja, eu entrei no templo, eu passei pelo processo. Você não vai mudar sozinho, você não vai conseguir viver o processo de transformação desligado de Deus, dos seus irmãos, da comunidade. Cuide do seu coração.